Bom dia. Rapaz, esse bom dia tá vigoroso, né? Não tá igual essa janela chuvosa que tá aí. Mas, para mim é um prazer, lógico, fazer como é o Evangelho. Acho que o Evangelho tem uma energia especial. Acho porque quando a gente sintoniza nele, aí algumas coisas é, mudam de tonalidade. E lógico, hoje o dia estava chovendo, aí eu botei essa imagenzinha aí da chuva, já que eu gosto muito das figurinhas. Mas uma das coisas que eu gosto, e por isso também essa imagem está aí, é o quanto, para mim, ela talvez signifique algo primordial. Primeiro, porque dá para trazer essa percepção de que, normalmente, nesses dias a gente fica em casa. Nesses dias é um dia que o tumulto externo está menor. E aí, às vezes, a gente olha mais para dentro de nós mesmos. Porque o que eu acho fantástico do Evangelho é conseguir olhar para dentro de mim mesmo. E uma coisa que eu gosto muito é quando eu estava lendo essa parábola, e aí a sensação era de satisfação, pelo que já foi vivido até agora. Então, eu acho que, antes de mais nada, o Evangelho é um convite para que nós possamos perceber o valor da vida e ter essa satisfação em se perceber dentro desse fluxo. Perceber o valor que é isso, principalmente de maneira exímia para nós mesmos. E, lógico, a ideia sobre a qual eu quero falar é o tema, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é porque esse segundo Espiritismo, para mim, ele é fantástico. Porque quando nós formos olhar, a maioria de nós, a nossa formação veio, né, da escola judaico-cristã, e tinha um elemento que foi retirado, que era o elemento da reencarnação. A reencarnação era um fato nas épocas lá que Jesus andou sobre a terra, mas depois, para poder torcer a realidade aos interesses políticos, os interesses do poder, era melhor que isso fosse retirado. Porque aí, já que ela não existe, nós só temos uma vida e estaremos nas mãos de alguém que será ou o nosso carrasco ou o nosso anjo guardião. E lógico, para isso, já que era o poder, alguém iria se intitular porta-voz desse elemento que é Deus. E o porta-voz eram os grandes homens da igreja, aonde a palavra deles era incontestável, assim como os reis. E por isso começaram, dois querendo ser dono ao mesmo tempo, começaram a brigar, estamos no que está hoje. Alguns caíram, o outro foi para o outro lado. Mas é importante esse segundo espiritismo, onde eu introduzo o segundo espiritismo, sob o olhar do espírito, enquanto ser imortal, para o qual a vida é a sua escalada de aprendizado. Então, nesse sentido, quando nós vamos então perceber aí o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que nós estamos abraçando, né? Porque o Evangelho já está aí. Podemos ler tranquilamente, fazer várias reflexões. Agora, o que é estarmos abraçando a ideia espírita? É estar abraçando verdadeiramente a ideia do espírito enquanto ser imortal, e das reencarnações como elementos que fazem parte do processo natural desse ser. Para que a gente possa, então, a partir daí, poder perceber o que é que ele traz. E essa parábola, não leu ali o início, né, mas é onde o Senhor está procurando trabalhadores para a vinha dele. E aí vai, na primeira hora, quem estava ali, tinha um pátio lá na cidade, quem estava por ali é quem estava procurando um trabalho. Ele chamava e ia para trabalhar na vinha dele. E as pessoas estavam trabalhando lá, e ele mais uma vez ia lá e encontrava outro. Os primeiros que ele encontrou, ele disse: olhe, vamos lá e vocês vão trabalhar conosco, para mim, e lógico, quanto é que rola? Um denário. E aí ele foi chamando os demais. Os demais já não perguntavam quanto é que ia rolar, porque veja só, não foi de manhã cedo, foi depois.
Alguém chamou para trabalhar. Se rolar alguma coisa, já vale a pena, certo? Já vai ganhando alguma coisa. E foi nessa história até que ele chama, que ele ia várias vezes, as pessoas, e essas pessoas que chegam, como já chegaram bastante tarde, só tem 1 hora de trabalho ali. E lógico, ele foi, trabalhou, e na hora de pagar, ele mandou pagar as avessas. Primeiro os que chegaram por último, e depois os que chegaram primeiro. E aí, na hora que ele vai pagar, veja o que acontece. O último que chegou recebe 1 denário. Aí, o que é que o primeiro falou logo? Vai rolar o melhor para mim. Só que todos receberam 1 denário. E aí, lógico, o primeiro chega lá e diz, poxa, isso aí é... Eu trabalhei mais tempo do que ele. Por que é que ele vai receber o mesmo que eu? E aí faz com isso a menção de que o Senhor é injusto. Injusto. Aí ele fez assim, mas o que foi que eu acertei com você? Não foi para pagar 1 denário? Eu não estou lhe pagando o que eu acertei com você? Por que é que eu sou injusto se eu resolvo do meu dinheiro dar mais ao outro? Então você me chama de injusto porque eu estou sendo mais, digamos, entre aspas, caridoso com o outro, né? E aí ele briga e fica chateado por causa disso. E quando a gente olha, né, a gente diz assim, parece um absurdo. A gente olha, vocês se veem no lugar desse primeiro? Vocês se veem no lugar desse primeiro? Imagina só, no seu trabalho, fim de ano está chegando, e aí você, o chefe, reúne, e aí vai dar um bônus, certo? Na cartinha, fechadinha. Aí você abre o seu. Aí tem lá R$3.000. Pô, para você dar pulos de alegria. Pulos, porque no seu setor eram 5. E aí você só falta pular e ele diz, olhe, o único dinheiro que havia, quem tirou foi ele. E aí ele dá mais pulos ainda. Pô, 3 milhas, né? Só que aí o outro abre. 1 semana de estadia com tudo pago em Sauípe. Aí ele que estava alegre já começa... Aí o outro abre 1 semana de estadia na Disney, com tudo pago. Aí o segundo, que já tinha ficado alegre, também vai murchando. E aí vai o terceiro, 1 mês na Europa, com tudo pago. E aí o outro diz, olha, agora, pelo menos o meu, melhor do que o meu, não vem. Aí o outro pega, quando ele abre, um Porsche. Ou seja, aquilo que era a felicidade não está baseado em você, está baseado no quanto o outro recebe. Para a gente poder perceber que isso é nosso. Porque quando o Cristo traz as parábolas, ele vai falando, a gente precisa perceber que, primeiro, está falando da gente. E aí eu acho legal aquela história de abrir o evangelho aleatório. Ah, mas eu, quando abri, parecia que era para mim. É para você o evangelho inteiro, de cabo a rabo. Se você botar pelo avesso, é para você também. É para nós, não é achando que é para o outro. Mas veja, às vezes quando a gente vai ficando, vai começando a ler, a estudar, a vir para o centro, a participar da mediúnica, cheguei na casa de fulano, abri, era para ela aquele texto. Veja como começa a mudar a história agora. Era para ela. Porque ele começa a achar que ele já sabe o que está ali. Aí tem uma frasezinha simples, a qual o Cristo resumiu todos os mandamentos. E nós, uma frase só, nós não conseguimos cumprir. Não sei porquê. Amai-vos uns aos outros. Então, por estar lendo, estudando, participando de mediúnica, já se acha, fazendo palestra, o rei da Coca-Cola. Para quem não gosta de Coca-Cola, ela diz cocada preta, mas eu prefiro ser um pouquinho mais aquelas bolinhas do champanhe, certo? Então, mas veja só, esse convite é para a gente. E olha o que é que a gente pode perceber. Todos não estavam na vinha do Senhor? Todos. Mas essa realidade, eu estou falando da casa, do espírito da casa nossa, porque eu tenho que falar de dentro de casa, né? Então, a vinha do Senhor. Você já viu aquela história? A seara de Jesus. Ó, amigo e mestre, ajuda-nos no trabalho da sua seara.
E quando a gente fala nisso, a gente já se imagina assim, se eu estou na seara do Cristo, eu estou 10, estou com tudo. Aí era a vinha do Senhor. Só que veja só, tinha gente que estava lá, que não são vocês, que não podia se sentir bem se soubesse que o outro estava melhor do que ele. Não são vocês. Aqui, nenhum de vocês passam por isso. Era a vinha do Senhor. E lá dentro, e lógico, quando ele chamou os primeiros, ele sabia quem estava chamando. Sabia quem estava chamando. Mas, Fernando, ele precisava, só tinha aqueles ali. Vamos ver o seguinte, o Cristo, quando veio para fazer a sua caminhada, ele não escolheu os apóstolos, e ele não escolheu Judas de dedo. Aonde faça a sua ressalva, aquele que teria coragem para fazer o que é preciso. Porque quando nós olhamos, nós tendemos a fazer o seguinte, a aplaudir Pedro, outros, Judas. Se a gente pudesse, queimava, fazia dele churrasquinho de novo. Porque o que é estar na vinha? É estar na proposta do trabalho. Não quer dizer porque você está na proposta do trabalho, você está já com tudo realizado. Mas veja como começa. Vim para o centro dia de hoje, eu já estou mais iluminado. Não fui tomar cachaça, não fui jogar pelada, não fui aprontar alguma por aí, eu já estou mais iluminado. Mas a pergunta é, e o que é que você está fazendo aqui? Porque não é por estar na vinha que você é alguém selecionado, porque a vinha é para todos nós. Para todos nós. Agora, qual o seu papel dentro dessa vinha? Porque tudo que ele vai discorrer nos 5 itens é perguntando sobre isso. Qual é o seu papel dentro dessa vinha? E aí, então, quando a gente começa a olhar, lógico, Fernando, mas o Evangelho é acolhedor. Mas é mesmo acolhedor. Quantas vezes eu não me vejo nesse contexto de estar nos braços do Cristo? Quantas vezes a situação não está tão pesada que é isso que a gente quer? Mas veja, imagine, eu sou médico, como profissão, e eu sento para atender, me chega a senhora com o marido. Doutor, trouxe ele, porque senão ele não vinha. E aí eu pergunto, o que é que o senhor está sentindo? Quem é que responde? Ela que responde. Quando é alguém que eu tenho algum contato, né, daquelas que já se queixou do marido, porque arranjou alguém, fez alguma coisa, eu digo, quando, por acaso, se ele arranja alguma namorada fora, é a senhora que vai acertar para ele? É a senhora que vai? Mas vamos deixar o marido do lado, porque o filho, rapagão de 18 anos, senta, e aí a mesma coisa. Quem fala é ela. Eu digo, minha senhora, deixa ele falar. Não, mas ela faz questão de falar. Mas é porque ele não sabe dizer o que é que ele sente. Eu digo, oxe, quando ele vai no banheiro, a senhora que vai olhar o xixi, tapete amarelo? Ah, mas eu olho. E a senhora que sente se está ardendo, se não está ardendo? Aí eu preciso aprender essa técnica. Mas veja, mas ele precisa, se não, doutor, não adianta nada. Eu digo, vem cá, ele tem namorada? Ele sai com os colegas? E a senhora vai sempre junto, é intérprete dele? Mas veja, é a necessidade de ficar nesse vínculo de dependência. Vínculo de dependência. Saber que de vez em quando a gente precisa, precisa. Mas olha só, quando o Cristo lhe convida como trabalhador da vinha, ele lhe olha nos olhos. Ele carrega de vez em quando, porque às vezes é necessário. Mas ele olha nos olhos porque ele não lhe vê como aquele ser que depende dos braços deles a vida toda. Se ele for viver ele carregando nos braços, vai fazer o que mais? Então não, ele lhe olha na proposta de olhar a você e fazer o quê? Dele tocar-lhe. E você despertar a luz que existe dentro de você. Porque ele dizia, eu e o Pai somos um. E quando ele volta, que ele vai dizer que colocará à direita dele aqueles que o ajudou, as pessoas perguntam, mas quando foi que eu lhe ajudei? Ele vai dizer, quando você fez aqueles pequeninos, você fez a mim. Então ele se coloca também dentro de nós. O templo é humano.
É aí que ele se coloca. Só que esse convite, para que a gente desperte, é que a gente não pode ficar só na necessidade do acolhimento. Às vezes a gente estamos aqui, às vezes cada um com a sua dor. Agora, pergunte-se, para que eu quero esse suporte? Para que eu quero essa ajuda? Porque, literalmente, é isso que vai perguntar, para que você quer o trabalho? Se era para você ter vindo trabalhar na primeira hora e passar o ano se queixando, porque o que veio na última hora ganhou mais do que você, não viesse. Não venha. Qual é a finalidade? A receber meu 1 denário. Se coloque satisfeito por receber 1 denário. Porque senão você é a própria fonte de derrota de sua própria vida. E a proposta não é essa. A proposta não é de ser uma bengala continuamente. A proposta é mudar. E aí, quando a gente vai falar de uma vida, né, como está aí, um túnel, alguém no meio, de costa, de propósito, a parábola é os trabalhadores da última hora. Olha, a última hora só serve para os insignificantes. Porque é igual essa imagem. Está aí no meio, há um tempão. Os passos que foram e que voltaram não são dela. É o insignificante, que para tudo tem que ter um fim. E parece que o fim acaba tudo e tudo para por ali. Não há. A vida é término e começo. Agora, terminou os instantes que passou e começa os que virá. Mas nós ficamos ainda dentro dessa visão da última hora. Então, às vezes, está esperando para morrer. Quem morre? O corpo. O espírito continua. Qual é a proposta da parábola do trabalhador da última hora? Meu filho, se satisfaça pelo trabalho, pelo que você está construindo, e não pelo 1 denário que você ganhou. Todo mundo ganhou a mesma coisa. O que foi que você construiu no seu trabalho? Porque esse elemento, o espírito não é. O ficante é você. E graças a Deus, insigne, porque vai partir. Todos vamos morrer. Se vocês forem primeiro, eu agradeço. Quando chegar lá, vocês me recebem. Eu vou precisar de orações, prece, ajuda, certo? Aí vocês me recebem por lá. Mas veja, para o espírito, não é isso. Ele não para no tempo. Nasce, cresce, vida adulta, envelhece e morre. Então, para o espírito existe a última hora? Vocês acham que existe a última hora para o espírito? Então, não há a última hora. Então, a última hora, você que está impondo ela sobre você. Não tem mais jeito. Já tenho 70 anos, não tenho como aprender, sou analfabeta. Vou morrer analfabeta porque quer. Porque aos 70 anos você pode aprender a escrever, a ler. Veja agora o que você está colocando como limite da sua vida. Porque você está trabalhando em cima da última hora. Para o espírito não há a última hora. Então aquela energia dos braços de Jesus, ela vem para que você possa perceber que não há última hora para você enquanto espírito. E aí então, se assumindo enquanto espírito, faça o projeto de vida para esse ser que é você. E não apenas para esta carcaça através da qual você se expressa agora. Porque ela vai sofrer a lei da gravidade. E mesmo que vocês não queiram, botando silicone, apertando a barriga, vai cair. Não conheço nenhuma velhinha, nenhum velhinho que não tenha caído a barriga, o resto. Então vai cair. Faça uma proposta para você enquanto espírito. Porque eu conheço algumas velhinhas de 80, mais vivas do que jovens de 15. Do que adultos de 40 no auge da vida. Então essa é a proposta da vinha. É que está na vinha de Jesus, então valorize a vida. Não fique a jogar a vida fora. Para que você possa, então, buscar um valor dentro de tudo isso. Olha, aí tem a história de 2 macaquinhos. Você já foi assim. Alguns se olham no espelho e se acham assim ainda, né? Outros não se acham, mas o outro aponta e diz que ele é, né? Parece um macaco, parece uma macaca. Mas veja só. Isso daí é um momento aonde, na evolução nossa, né? Lógico que os australopitecos, né, não estavam assim abraçadinhos, mas veja, está falando do momento que um passou a valorizar a presença do outro. Então, juntos somos
mais fortes. E veja como isso é engraçado, juntos somos mais fortes, é uma maravilha. Uma senhora estava conversando comigo, ela é professora, e aí ela é toda direitinha, a família é hipertensa, é diabética, e lógico, se a família é hipertensa e diabética, ela pode ser também. Não herdou a fortuna, mas isso aí vai herdar, quer queira, quer não. O que ela precisaria fazer? Ter uma alimentação balanceada, fazer exercício, e ela vai para a escola com a merendeirazinha dela, fruta, um pãozinho integral. Só que quando chega naquela hora do lanche, menino, o pessoal leva bolo de chocolate, casadinho, brigadeiro, e aí aquela fusaca. E ela, dizendo, Fernanda, eu me sinto como se eu tivesse discriminada no canto. Por quê? Porque eu sou estranha. Eu digo, veja só, é melhor a miséria coletiva do que você buscar ser certo sozinho. Mais fácil, porque está no meio. Está no meio, se acontecer com ele, eu fui junto. Não foi minha culpa, foi ela que trouxe o bolo. Aí eu fiz, minha filha, por que você não faz o contrário? Leve a sua lancheira para lá. Mas vão rir de mim. Eu digo, por que você não ironiza? Já chega dizendo, chegou a largata. Agora a largata vai viver mais do que vocês. Mas veja, se colocou lá atrás. Essa proposta que a gente está trazendo é para a gente perceber que nós nos construímos através do outro. Nós nos construímos através do outro. Para que a gente possa perceber que quando eu estou falando do outro, eu estou revelando quem eu sou. Porque para eu falar de algo, eu preciso me armamentar com o que eu tenho dentro de mim, para expressar aquilo. Então, aquilo que eu uso para colocar fora, está revelando o que eu tenho aqui dentro. Aí alguns dizem assim, mas eu não sou só isso. Eu não disse que você é só isso, eu disse que você também é isso. Quer queira ou não, está lá dentro. E aí, quando a gente vai perpassando isso, vamos encontrar um momento onde o homem achou que existia algo além dessa vida. Porque aí, no anterior ele perpassou a vida física. A partir daí, ele começa a identificar que há uma vida futura. E aí, então, o que é que precisa fazer? Guardar os cacarecos para levar junto. Para ir para o outro lado. Só que a gente leva para o outro lado os cacarecos? Então, não vai. O que vai são os valores que o Espírito agregou. Mas veja, isso aconteceu lá atrás. Então, a partir daí, eu começo a perceber que o outro faz parte da minha jornada, enquanto andante nesse mundo físico, e a partir daí, eu entendo que essa vida continua. E se ela continua, que não é só a dele e a minha também, essas relações se fazem também em um outro nível, em um outro plano. Então, o convite é para que a gente possa olhar para isso e aí fazer uma proposta diferente. A parábola dos trabalhadores da última hora, a gente acha que ela está falando do trabalhador da última hora. E às vezes diz assim, meu Deus, eu já pequei tanto, eu já fiz tanta miséria, mas graças a Deus agora eu estou aqui dentro, você vai me salvar. O trabalhador da última hora sou eu. Aonde a gente começou a notar aqui, né, que existe um monte, que é o trabalhador da primeira hora, que não consegue ficar satisfeito quando o outro chegou na frente. Mas veja por que isso. Esse é um quadro de Rembrandt que traz a imagem de uma outra parábola, que é do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Que é idêntica a essa. Idêntica. Fala da mesma coisa. O filho, aquele maltrapilho que está ali embaixo, saiu, pediu a parte dele da herança, e aí, meu amigo, fez o que podia. Viajava para São Paulo de jatinho para comer, jantar, certo? Convidava umas meninas de programa para fazer aqueles shows. Nada que nossos políticos façam. Nada que eles façam. Nada disso. Certo? Davam presentes assim fantásticos, comprava colares de joia e dava, e depois eu não sei como meu dinheiro foi embora. Lógico, saiu, mas veja, ao outro filho, porque eram dois, ficou em casa. E ele era todo certinho. Quando ele está voltando, que ele está voltando por quê? Porque depois de ralar tudo aquilo, viu que não valia a pena. Mas olha só, não valia a pena é porque a gente vai começar a dizer, quando ele volta, está vendo o que eu disse? Aquele filho nosso, nós não fazemos isso, que resolve namorar aquele cara, a filha, e namorar aquele cara, que é tipo essa novela que tem agora, que raptou a filha da menina, como é o nome dessa novela? Amor à Vida, aquele cabelo rasta. Para quem gosta de discriminar pela aparência, aquilo deve feder que só. Não, depende da higiene da pessoa, mas a gente já cria aquele escárnio. E ela quer namorar com aquela figura,
se droga, não tem limite para nada, escangalha tudo. E aí você diz, então vá. E aí ela quebra a cara. Quando ela volta, como é que você diz? Está vendo o que eu lhe falei? Viu, não quis seguir os meus conselhos? Porque a gente ainda faz uma coisa que essas duas parábolas trazem. Nós não aprendemos a ver o que é a vida. A vida só ensina com os anjos. A vida só ensina com aquelas coisas boazinhas, aqueles flocozinhos de neve caindo, as flores aparecendo. É isso. Nós somos anjos. Quem convive conosco são anjos. Por que é que nós não aprendemos a valorizar o valor da vida pelo significado que ela traz? Mas não é isso que a gente faz. E aí veja o que é que o senhor da vinha faz, e esse pai faz. Ele, quando vê que o filho está voltando, porque o mensageiro viu esse maltrapilho chegando e disse, olha, fulano está voltando. Ele se alegra e diz, mande matar o novilho e vamos fazer uma festa porque meu filho retornou. O irmão, que era todo certinho, de um de vocês são iguais a ele. Disse o quê? Ele pegou, gastou tudo, e o senhor vai agora matar o novilho para fazer um churrasco para ele? Eu estou aqui, o senhor nunca mandou matar o novilho para fazer um churrasco para mim e para meus amigos? Veja, a sua felicidade não está em você, está no olhar do outro. E o pai feliz porque meu filho voltou. Ele não estava feliz porque meu irmão voltou. Ele diz, vai voltar e vai querer dividir o resto da herança que ficou. Essa é a característica das pessoas que estão na casa do Pai. Essa é a característica dos que estão na vinha do Senhor. Querer para si o que há de melhor. E para o outro, o resto ou nada. Então, a finalidade é a gente buscar se perceber para que a gente possa entender uma coisa. O filho pródigo, será que essa caminhada que ele fez de desatinos não ensinou nada a ele? Será que isso não ensinou nada? Será que a gente só aprende se virar coroinha de centro espírita? Se tiver aqui em toda reunião mediúnica? Se tiver aqui todo dia assistindo palestra? É isso. É isso. Mas, Fernando, eu estou doente e eu preciso. Então venha, de segunda a domingo. Agora, venha e pergunte a si mesmo qual a finalidade do auxílio que eu estou pedindo. Para quê? Não, eu quero ficar curado para voltar na mesma vidinha que eu tinha antes. É isso que você quer? Essa vida que você tinha antes lhe deu sustentação? Ou ela lhe trouxe aqui como um pedinte? Essa vidinha que você tinha antes, ela lhe deu sustentação para ter fé em você, para conseguir mergulhar em si mesmo e levantar os seus valores, para ampliar a sua qualificação, para fazer com que você veja que a doença está aí, porque eu me tornei diabético, hipertenso, mas você só vai ficar com as pernas amputadas, cego e na máquina de diálise, se você não tomar o remédio, se você não fazer dieta, se você não fazer exercício. Mas não, é voltar àquela vidinha do pedinte que entrou. Eu quero ser curado para voltar àquela vidinha. Não, a proposta é outra. A proposta, cure-se para entender que a força que você veio buscar aqui está dentro de você. Aqui é um lugar do sagrado, como é todo lugar onde você está. Só que, na sua dor, você não consegue enxergar o sagrado onde ele sempre esteve e sempre estará. E aqui, por estarmos juntos, parece que isso se congrega, se adensa, e aí você pode se sentir melhor. Sinta-se, mas faça uma proposta. Porque essa casa, que não surgiu do nada, que hoje lhe acolhe, veja o seu papel. Você pode ser a casa que vai acolher alguém amanhã. E alguém amanhã é aquela filha que saiu com aquele rasta, certo? Que era drogado, que não fazia nada, que não era como os outros, que lava o cabelo, se comporta, que não tem nada a ver a aparência com postura, mas ele tinha toda uma descompostura e ela volta às mínguas.
E aí você às vezes fecha a cara, joga na cara, mostra aquilo que errou, como se você fosse o anjo. O anjo. Então, a pergunta é para quê? Para que então aquela imagem do Cristo carregando nos braços ganhe um sentido, ganhe um significado. Porque senão, ele não está lhe ajudando. Se ele lhe curar, ele não está lhe ajudando. Ele está fazendo com que você se mantenha no mesmo lugar. Mas, Fernando, eu não vou virar Madre Teresa de Calcutá. Quem disse que a proposta é essa? Agora você não pode se propor ser algo um pouco melhor do que o que você foi antes? Porque, veja, mais uma vez, você está se comparando com o outro lá fora. Não vou ser Madre Teresa, não vou ser Chico Xavier. Mas a proposta não é essa. É o que é que você está querendo ser, para que então a gente possa entender o que é isso. É que quando nós estamos dentro desse processo, parece que a vida que eu levei fora do centro era uma vida de perdição. A vida que eu estou levando dentro do centro é uma vida de salvação. Existe isso. Quantos escândalos nós conhecemos? Quantos escândalos? Em várias instituições. Em várias. Maiores ou menores. Agora, a pergunta que a gente precisa começar a se fazer é: será que eu sei valorizar tudo porque eu passei? Para poder dizer, se eu passasse de novo, teria um valor? Porque a gente começa a viver assim, o trabalhador da última hora, aquele denário que ele ganha, é porque quem está trabalhando só está vendo o momento final. E aí se estrepa, porque ganha o denário e diz, e a partir daí vai fazer o quê? Não sabe. Agora, quando ele valorizou o trabalho, muda. Então, o que quer que você tenha passado? Que lá dentro venha refletir sua culpa, sua dificuldade, sua dor. No que é que isso me ensinou? Se isso lhe ensinou, isso para você foi bom ou foi ruim? Aí é isso que a gente começa a ver, para fazer o quê? Valorizar a experiência do outro. Porque senão a gente vai ficar sempre vendo tudo que estiver fora da casa do sagrado como o farrapo. Mas veja que o homem sábio, que foi aquele senhor, que é o dono da vinha, faz o quê? Abraça. Sabe por quê? O trabalhador da última hora, que ele foi buscar no pátio, não estava no pátio. O que é que importa para ele? Essa pessoa se disponibilizou para o trabalho. É isso que importa para ele. O que foi que passou para trás? Ele não perguntou. Não, até no finalzinho diz assim, vocês estavam fazendo o quê? Aí eu estava aqui, mas ninguém me chamou para o trabalho. Mas quando você olha, ele estava aqui, veja, foi o mesmo senhor que passou no pátio não sei quantas vezes, não foi? Não era ele que ia lá e voltava? Como é que ele estava ali e tudo aquilo, ninguém passou para chamá-lo? É um contrassenso. Não, a questão é que quando passou, não o viu. Por quê? Para ser trabalhador da vinha, precisava ter algumas características, pelo menos querer trabalhar. E naquela hora, ele não queria. Então, ele não era perceptível pelo Senhor. Na hora que ele diz, eu quero, o Senhor diz, venha. Por quê? Ninguém constrói nada do nada. Constrói a partir do trabalho, da caminhada. Por isso que o espírito não é insignificante. Se ele é insígne, é passante, certo? Ele vai se construindo. A pessoa que é você está se construindo. É um vir a ser. A cada dia ela vai se transformando. Então, quando a gente coloca essa imagem, para mim é linda a imagem do esfarrapado. Queira Deus que eu consiga um dia olhar para todos os meus farrapos e ter alegria por ter passado por eles. Mas eu poderia ter aprendido sem ser assim. Meu amigo, não poderia não, porque se pudesse, você não tinha passado. Ao Espírito só vem aquilo que ele necessita. Porque a vida não é um castigo. A vida não é um castigo. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente vai agora poder perceber que o que é que eu estou convidando? A não olhar a vida por um olhar estreito, que é esse que está aí, estreitinho na tela, onde eu falo do espiritual como se fosse algo distante. Eu falo do espiritual como se fosse algo além. Eu não consigo perceber que o espiritual está
em mim. Eu sou o Espírito. Esse corpo que eu estou vestindo agora é uma representação temporária desse Espírito que sou eu. Mas, Fernando, quando você morrer, acabou tudo. Sim, mas hoje, o Fernando que tinha 5 anos já morreu, porque não existe mais. Mas eu não estou aqui, porque eu não sou algo como a última hora, algo que se elabora e acaba. Eu sou algo que vai se construindo. Então, a partir daí, é a gente começar a olhar isso, e aí agora ganha outro significado. Porque agora não é apenas me ver como eu entender que quando eu falo de Fernando enquanto espírito, é esse espírito imortal, que já foi homem, mulher, bicha, eunuco. Porque não importa o que ele foi, que a gente fica escolhendo, como se fosse melhor. É melhor, em vez de ser tetraplégico, ter os 2 braços, 2 pernas, cabeça, não ser corpo perfeito. É ir para o lado do 22º andar e se acabar embaixo. Ou ser tetraplégico e fazer igual a Christopher Lee, que trabalhou buscando angariar recursos para o desenvolvimento dos trabalhos com célula-tronco e fomentar isso. Então, essa é a pergunta quando a gente se coloca dentro da vinha do Senhor. Qual é o meu trabalho? O que é que eu estou fazendo? E aí, então, quando a gente começa a se colocar, por isso que eu coloquei aquela imagem do ramo, e eu disse o significado de segundo o Espiritismo. Que, na realidade, eu coloquei, que é o que está na frase do Evangelho, mas é segundo o Espírito. Porque o Espiritismo, como toda religião, tem suas falhas. É humana, é feito por homens. Mas Fernando foram os Espíritos que fez, homem desencarnado. Qual o valor da opinião deles? O valor da opinião de uma pessoa. De uma pessoa. Kardec reuniu opiniões que congregavam o pensamento de mais de uma pessoa e tinham um sentido para criar a sua doutrina, que é a doutrina não dele, mas dos espíritos. Mas eu estou falando do espírito. É se perceber como tal. Só que isso, quando a gente está falando, não é algo tão simples, não. Não é algo simples. Porque lembre que quando a gente estava falando de olhar e se assumir nos 2 papéis, daquele que chegou na primeira hora e do que chegou na última hora, não é simples. Porque isso a gente tem que saber olhar para dentro e perceber essas várias camadas que nos compõem. Para a gente ver, às vezes, o quanto... Quer ver uma coisa tranquila para a gente fazer isso? Dá uma lembrada de como você era quando criança. Como você reclamava de seus pais. Como você é hoje enquanto pai. Como você lidar com seus filhos. E veja nesse processo quantas imagens diferentes aparecem. E é você do mesmo jeito, só que em papéis diferentes. Então, é preciso coragem para olhar isso, para entender que mesmo quando a imagem é medonha, porque às vezes a gente descobre coisa da gente que é uma tristeza. Se eu for contar das minhas, o pessoal sai correndo ali pela porta, e a gente fica com medo e diz, mas isso é podre. E esquece de uma coisa, quando a gente pega uma terra seca, areia, e quer que uma planta cresça, o que é que a gente bota ali? Não é adubo? Normalmente orgânico. Merda. O podre. Porque na realidade não existe um status físico contínuo. Ele vai dar energia para que cresça e floresça boas frutas e belas flores. Então, mas eu sou, como eu digo, às vezes alguns espíritos que vivem atrás de mim não têm o que fazer para estar atrás de mim. E eu digo, mas eles dizem assim, mas eu não vou lhe deixar, porque eu tenho que me vingar de você. Eu já andei fazendo alguns de churrasquinho lá na época da Inquisição. Me fizeram também. Em uma encarnação, na outra eu quis devolver. E aí eles ficam ali, os 3 ali juntos. Eu digo, mas eles dizem assim, eu quero me vingar de você. Eu não posso deixar você solto. Eu digo, você acha que a merda que eu sou já não é mais do que vingança para você? Aí alguns dizem, é mesmo, e vão embora. Mas um deles ficou. Diz, Fernando, você diz que é essa merda, mas você veja cada vez você mudando alguma coisa. Eu digo, meu amigo, eu estou lhe dizendo, eu sou a merda que sou, como você também é. Agora você tem que escolher o que você quer fazer dessa merda. Adubo para crescer, ou o contrário, lástima para continuar aonde está, se achando cada vez pior. Porque as sementes estão dentro de você. E ele resolveu caminhar comigo. Ficamos brigando de vez em quando, mas está caminhando comigo. Então, meu mentor é ele. Um tal qual, que agora estamos trocando figurinha. Meu mentor. E aí, o que foi que eu disse para ele? Está vendo nessa imagem? O que é que vocês veem mais? A zebra ou a sombra?
A sombra, não é isso? Que é o que mais aparece. Se apertar o olho, você vai ver a zebra, porque eu falei, a zebra ou a sombra. Se eu não falasse, viria primeiro a sombra, depois a zebra. É porque nós temos esse aspecto de valorizar só o que foi belo. E o que não foi belo não valoriza. E a gente esquece que as grandes coisas que nós temos foram construídas por homens, que aquilo que ele trouxe foi dito que era um excremento, que não valia nada. O próprio Cristo foi carnificado. Mas veja, quando a obra é viva, ela continua, independente daquele que foi o autor ter morrido. Então, o convite para a gente é não se assustar com a sombra. Sombra só existe por falta de luz. Luz é conhecimento, sabedoria. Busque sabedoria para sair disso. E entender que a vida sempre lhe dá mais de uma forma de olhar para ela. Então não fique olhando apenas como o trabalhador que chegou cedo e só ganhou um denário, e o outro chegou tarde. E trabalhou menos e ganhou um denário também. Dê um significado próprio para a sua vida. A vida lhe traz a ideia de você perceber a sabedoria e não viver apenas na dor. A dor incomoda por vários aspectos. A pele rachada, a culpa, o castigo que você às vezes está se impondo. Agora, é preciso que você não olhe só isso. Lembre daquele velho que eu mostrei antes. Esse daqui, ó. A vida tem esse. Você encontrar a imagem da sabedoria nas coisas com que você lidar no dia a dia. E aí, então, você vai poder lidar com suas dores, com sua culpa, com o castigo, mas dizer, eu sou mais do que ele. Eu supero tudo isso. E aí, então, você poder fazer o grande salto. Deixar de ser o pedinte. E deixando de ser o pedinte, então, você começa a enxergar uma coisa fantástica. Que para deixar de ser o pedinte, é preciso ser capaz de lidar e reconhecer com o outro como ele é. E não ficar apenas esperando que o outro seja esse anjinho. Que o outro seja essa coisa linda. Porque na hora que você está com o outro e começa a falar mal dele, assumiu o trabalhador da primeira hora. Vestiu a cara daquele filho que o outro saiu e ele ficou, e dizia que era o bonzinho, e de bonzinho não tinha nada. Aí então você começa a perceber que quando a gente está falando disso, estamos falando de uma integração de elementos que há também dentro de você. Para que aí a gente possa perceber que a proposta do Espírito, esse ser fantástico, que a gente poderia colocar lá como o sol para mim não é Jesus, não é ninguém, é o Espírito. Porque ele também é um espírito, ele é composto de duas faces. Porque bem e mal está na estrutura do ser. E esse bem e mal, ele é fantástico. Porque, ele muda. Uma coisa que era bom no momento, é péssimo no outro. Então, se permita olhar para a vida, fazer esse mergulho em si mesmo, de uma maneira mais leve. Não queira ser o juiz, está vendo o Fernando falar e tal. Puxa... contrário, sorria. Dê risada para as besteiras que você fez. Mas, Fernando, eu fiz uma merda enorme. Dê risada e signifique essa merda agora como adubo para as coisas boas que você tem e que você quer fazer florescer. Aprenda com o erro, transformando o erro em proposta de acerto. Aí, então, você começa a entender que há necessidade de fazermos esse acerto de contas com nós mesmos. Porque senão os espíritos estão aqui, querendo lhe ajudar, e você não aceita. Porque você ainda está dividido. Você ainda exclui o que é negativo. Aquilo foi medonho, porque eu varri metade de Salvador quando eu era mocinha. E daí? Você não aprendeu com isso, não? Se eu disser a você hoje, aos 15 anos, que quero varrer, você vai dizer o quê? Olha, tem esses pontos bons, tem esses pontos ruins. Nada é literalmente só bom ou só ruim. Agora, o aprendizado, sim, que aí é esse aprendizado que lhe acolhe. Mas, só para terminar, a história era falar de trabalho, né? Você sabia que trabalho, a origem da palavra vai falar do tripalium, que era uma junção de varas que servia para torturar. Então, essa parte filosófica está linda, mas vamos olhar uma coisa prática. Eu queria que você pudesse olhar para o seu trabalho. E olhando para o seu trabalho, desse a ele um outro significado. Porque às vezes a gente acha igualzinho o que essa imagem está dizendo. Igualzinho. Mas, Fernando, não é assim. Olha só. Aí a gente diz, não é assim. E aí, olha só, o chefe pergunta e diz, por que você não está trabalhando? Aí olha o que ele vai responder.
Alguém aqui se viu? Não, ninguém se viu nesse papel. Ninguém se viu nesse papel. Ninguém. Agora veja, mas por que eu estou falando do trabalho? Sabe aonde é que você passa a maior parte do tempo? No trabalho. Então, no trabalho, faça aquilo que é a função do trabalhador, em vez de ficar olhando só o denário que vai receber no final. Que aí, então, você vai poder ter essa proposta, aonde você precisa saber o que pede. Porque se você não souber o que pede, tudo se escangalha e tudo acaba. Então, é com essa leveza do riso mesmo, que vocês possam olhar para aquelas questões que eu suscitei durante a minha fala, com esse mesmo riso. Porque é isso que a gente vai fazer com que a gente possa perceber que isso é sério. Isso é sério. Certo? Verdadeiramente sério. Aonde a professora diz, escreva a palavra ética, ele diz o quê? Roubaram o giz. Mas às vezes é aquele olhar do Cristo que eu coloquei lá atrás, dizendo, escreva a palavra ética no seu trabalho. E você diz, roubaram o giz. E ele mostra que quem roubou o giz foi você. Foi você. Não faz ali onde está, na interação com o outro que você não conhece, igual aquela parábola do samaritano, que caiu, passou vários por ele, e o outro, que não tinha nada a ver, foi lá e ajudou. Faça isso. Essa é a proposta, que aí então você consegue perceber algo fantástico, que o convite do trabalhador da última hora, da vinha do Senhor, é para esse espírito, que é capaz de lidar com o trabalho, porque é um trabalho, mas não é um trabalho que castiga, é um trabalho que engrandece, com a família, com a profissão, com o sexo, com o dinheiro, com os afetos. E vários outros, mas pelo menos esses. Como é que você lidar com isso? Para que você possa tirar aquela máscara pesada, mas trazer uma máscara de leveza e que lhe proponha algo mais tranquilo. E que você apague essa imagem medonha. Nunca fomos expulsos do paraíso. O paraíso está dentro de nós. Agora você pode estar se designando a viver no paraíso. Que o paraíso não é só de coisas boas. O paraíso é justamente essa transitoriedade entre bem e mal. Agora, se propõe a construir, e aí o paraíso vai ser a conduta que você está trazendo dentro de você, a forma de você olhar para dentro de você, aonde então esse ser ganha um outro significado. E aí então você nunca mais vai ficar nessa posição de pedinte, esperando um espírito maior para lhe salvar. Você vai perceber que aquilo que o Cristo, quando ele olhou nos olhos, disse, esse espírito obscurecido não existe. Esse é você. Se permita se enxergar e perceber que tudo isso é você. Então, pode ser o trabalhador da primeira, da segunda, da terceira, da última, porque não existe última. Ressignifique o seu trabalho, a sua vida, abrindo esse esplendor dentro de você mesmo, para que seus olhos se modifiquem. E aí você possa, então, enxergar o Cristo. Mas eu não queria esse Cristo. Porque esse é um Cristo mítico. Eu queria que você pudesse enxergar esse Cristo, que é o Cristo homem, que foi capaz de jogar as coisas no tempo para cima, que era capaz de dizer, vocês, cambada de seguidores sem fé, o homem. Porque o homem tem todos os seus aspectos positivos e negativos dentro dele. Só que veja o norte que o Cristo deu à vida dele, dê a sua, se aceitando e se percebendo como o homem que você é. E aí entenda onde o Cristo disse que ele estava dentro de você. É você que pode fazer com que o significado da vida, da sua vida, tenha também um significado maior de auxiliar a si e ao todo o meio em que você vive. Esse, para mim, é o significado do trabalhador da última hora. Entenda, para você não há última hora. Você é um espírito imortal. Levante e comece a fazer agora.